Esta é uma noite muito significativa para nós. Aqui nos reunimos como homens e mulheres de fé para celebrar a chegada do novo ano. Que sentimentos trazemos para essa celebração? Antes de tudo, nessa celebração nós somos chamados a olhar para trás. Um ano se passou. Que caminho nós percorremos? Chegamos até aqui. Chegamos melhores ou piores do que começamos? Certamente, meu irmão e minha irmã, trazemos em nosso coração o sentimento de gratidão, porque apesar de todas as dificuldades e limitações que enfrentamos durante o ano de 2023, uma certeza nós trazemos: não nos faltou a graça de Deus, não nos faltou a sua bondade, não nos faltou a sua bênção, sua misericórdia, tanto que nós estamos aqui para celebrar. Por isso, o sentimento de gratidão apresentado diante do Senhor. Mas ao começar um novo ano, nós também projetamos o nosso futuro. É importante sempre recordar: a nossa vida não muda como um passe de mágica. A nossa vida muda por decisão. Decisão significa esforço de cada um de nós. Por isso não pensemos que simplesmente quando a noite virar, quando o ponteiro virar, quando a folhinha do calendário virar, de forma mágica tudo será diferente. Não é assim. É preciso que nós sejamos diferentes. Por isso, um ano novo, um ano de bênçãos, um ano de graça, depende também de uma humanidade nova, de uma comunidade nova, de um ser humano novo, de um eu novo, de um você renovado. É isso que nós queremos pedir ao Senhor. E a palavra de Deus dirigida para nós no dia de hoje nos coloca neste contexto de bênção. Bênção nos faz recordar que Deus está conosco, que Ele nos acompanha, que Ele está presente na nossa vida. Ouvimos na primeira leitura esta bênção de Arão: que o Senhor te abençoe e te guarde. É isso que a palavra de Deus deseja que tomemos consciência. Neste novo ano que se inicia, viver como homens e mulheres abençoados por Deus, guardados por Deus, protegidos por Deus. Por isso mesmo, devemos viver desta forma, de modo que as pessoas reconheçam que nós somos abençoados, guardados, protegidos pelo Senhor. Que o Senhor faça brilhar a sua face sobre vós. O que isso significa? Significa, meu irmão e minha irmã, que nós somos chamados a, neste mundo, ser sinais e testemunhas da presença de Deus. Sabe de que modo? De modo que quando as pessoas olharem para nós, olharem para o nosso rosto, para o que nós falamos e o que nós fazemos, elas reconheçam que em nós resplandece, brilha a face do próprio Deus. Por isso se pergunte: quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver o rosto de Deus brilhando e resplandecendo por aquilo que você faz e fala? Ou o contrário? Por isso não é simplesmente ouvir a palavra de Deus, mas nos perguntar o que ela significa,
O que ela pede de nós? Ser abençoado por Deus é isso. As pessoas olham para nós e reconhecem em nós, naquilo que fazemos e falamos, o rosto de Deus, que resplandece, que brilha na nossa vida. Que o Senhor volte o seu rosto para vós. Bonita esta expressão da palavra de Deus. Naquele tempo, o povo de Israel pensava assim, que quando a gente pecava, Deus ficava contrariado conosco e virava a cara, não olhava para nós. Esta bênção está dizendo o quê? Do perdão de Deus, que o Senhor volte o seu rosto para vós, na sua bondade, e nos dê a sua paz. Meu irmão e minha irmã, como foi dito no início da reflexão, Deus é bom conosco. E neste ano que se inicia, projetando o nosso futuro, comecemos com esta confiança. Não nos faltará a bondade de Deus, porque apesar de nós, Deus volta o seu rosto para nós e nos dá a sua paz. Paz não é garantia de vida tranquila. Paz é a certeza de que Deus está presente. Às vezes a gente imagina que paz significa dizer que nós não iremos passar por nenhum tipo de dificuldade, de perseguição, de incompreensão. Isso não é verdade. Para nós, Jesus é o homem da paz, não é verdade? É o príncipe da paz. Mas isso não significa que Jesus teve uma vida tranquila, como às vezes a gente pensa que paz é ter uma vida tranquila. É claro, é bom que tenhamos uma vida tranquila. E, sobretudo, que não criemos dificuldade para os outros. Mas não é isso a paz que diz a palavra de Deus. Paz é ter serenidade, mesmo em meio às tempestades, com a certeza de que Deus jamais nos abandona. E se Ele está conosco, mesmo que passemos pelas tribulações, venceremos. Não perderemos a serenidade, porque somos de Deus. Isso é paz. Meu irmão e minha irmã, nenhum de nós está livre das dificuldades. Por isso, essa certeza da paz plantada em nosso coração precisa todos os dias ser renovada e fortalecida. Nós iniciamos o ano proclamando Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Essa celebração está ainda no contexto do Natal. O Verbo se faz carne, habita entre nós. Há alguém ou algumas pessoas que falam assim: Maria é mãe somente de Jesus e não de Deus. Isso é uma heresia. Maria é mãe de Deus. O que diz o Evangelho de São João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que diz a segunda leitura que hoje nós escutamos? Quando completou o tempo, Deus enviou o seu Filho único, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, e por ele recebemos a adoção filial. Portanto, repito, dizer que Maria é somente mãe de Jesus e não mãe de Deus é uma heresia. Em Jesus, Deus se faz carne. Portanto, Maria é mãe de Deus. Ela nos trouxe o Salvador da nossa vida, o Redentor da nossa vida. E devemos nos alegrar. Por causa disso, diz a leitura, não podemos viver como escravos, presos, acabrunhados. É preciso erguer a cabeça. Por ele, por este Filho nascido de Maria, nós recebemos o Espírito filial, pelo qual clamamos Abá, ó Pai. Por isso não vivamos como escravos, vivamos como filhos, porque em Jesus todos nós nos tornamos filhos e filhas de Deus Pai. Por isso nós, iniciando este ano,
olhando para Nossa Senhora, pedimos que ela caminhe conosco, que ela nos tome pela mão e sempre nos mostre Jesus. Esta igreja, esta paróquia, este santuário, tem esta graça de ter aqui diante de nós justamente isto, Maria, que sempre nos apresenta Jesus, o autor da vida. Ela nos aponta para o Salvador, ela gerou em seu ventre e nos apresenta o autor e Salvador da vida, Jesus. E como seria bom se todas as vezes que nós entrássemos neste santuário, trouxéssemos no coração aquela mesma alegria dos pastores, diante da manjedoura de Belém, como nós escutamos no Evangelho de hoje. Admirados e falavam com entusiasmo sobre o que ouviam do menino. E por carregarem consigo um entusiasmo tão grande, este entusiasmo dos pastores também contagiava as pessoas ao seu redor. E as pessoas se admiravam ao ouvir os pastores dizerem sobre o menino. Meu irmão e minha irmã, como você se coloca diante de Jesus? Que sentimento você traz no coração? Como você transmite isso para outras pessoas? Aquilo que é bom, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos salva, não pode ser de forma egoísta guardado só para nós, é para ser compartilhado. Como estamos testemunhando a beleza da grandeza de Deus que se manifesta na pequenez do menino deitado na manjedoura de Belém. Os pastores, homens simples, mas contemplaram a glória de Deus, cantaram a glória de Deus. E nós, ao celebrar este mistério, será que vamos guardar isto somente conosco? Ou seremos uma igreja que testemunha o Deus da nossa fé, com palavras, mas sobretudo com a vida? E o Evangelho, no centro do Evangelho, tem uma expressão que nos ajuda a compreender o significado dessa celebração. Maria guardava todas estas coisas no silêncio do seu coração. Guardar é observar, é deixar que isso transfigure a sua vida. Aprendamos de Maria. É por isso que nós, cristãos católicos, não temos medo de tomar Maria conosco, de dar a ela o devido lugar na igreja e no coração de cada um de nós, porque Maria é caminho seguro para Jesus. E como ela, aprendamos a meditar, conservar tudo isso no silêncio do nosso coração. Peçamos ao Senhor nesta celebração a graça de abençoados testemunhar a bênção plantada em nosso coração, com nossas palavras e com nossos gestos. Que não nos falte a graça de Deus e que nos acompanhe durante todo este ano de 2024, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Assim seja. Amém. Amém.